que é a minha amiga e portanto achei que era boa ideia. Portanto, a Joana Brás basicamente pôs um TikTok. Pá, houve um gajo, isto é pronto, é só transversal à quantidade de grunhos que andam nas redes, ok? Portanto, houve um gajo que foi comentar numa publicação qualquer da Joana Brás a dizer: ponham essa no meio do Martim Moniz sozinha a partir da meia-noite. E a Joana Brás decidiu fazer este TikTok que eu achei incrível. Where are we right now? It's Marti Muniz. Martim Moniz. And what time is it right now? Can you It's, just see it, please? It's 1 o'clock 35 Okay. minutes. Yeah, 1:35. Okay. Do you live nearby? Yeah. Yeah. And do you like to live in Portugal? Yes. How are the people? It's good. Good people? Yes. They treat you well? Yes. Okay. Thank you. Okay. Where are you from? Bangladesh. Okay. I'm Joanna. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Where? Pronto. Mano, imaginem, a cena é, um gajo é o Martim Moniz. Eu, pá, já lá estive nos últimos tempos, inclusivamente para ir lá jantar e etc. Pá, man, é isto. Pá, eu não digo que não haja criminalidade naquela zona. Claro que existe. Mas para dizer que um gajo mete os pés no Martim Moniz a partir da 1 da manhã e é tipo raptado, mano, é ridículo. Ou seja, é só para caber nesta narrativa idiota de que os imigrantes são todos muito a maus e que são eles os responsáveis por toda a criminalidade do planeta. Mano, isso não é real, percebem? Tipo, não é real isso. Pá, e é só uma cena que é motivada por medo, só. Já fui roubada no Martim Moniz. É pá, acredito, pá. A mim também já me tentaram assaltar em casal de câmara. E não é por isso que eu digo que quem em casal de câmara é só bandidos. É estúpido, mano. Se já foi há 10 anos, então a culpa não era dos imigrantes. E foi um imigrante que te assaltou, Chini. Só por curiosidade. Há como em qualquer zona de Lisboa. Ainda ontem balearam uma sueca. Eu vi isso. Em plena baixa, não foi? Também não disseram que... Acho que era ligado à droga. A tráfico de droga, essa cena. Man, é o que eu digo. Imaginem. É só perceber que é lógico que temos de ter controle de fronteiras. É lógico que a criminalidade tem que ser combatida. Esta malta tem que ir presa, claro que sim. Pá, mas independentemente de serem imigrantes ou portugueses, têm que ser tratados da mesma forma. São criminosos, são presos. Acabou. Os gajos do tiro eram ligados a tráfico. Sim, eu vi isso. Eu vi essa situação. Eu vi isso. Mas claro que não é tipo uma cena, não é um motivo para dizer imediatamente que é uma zona pouco segura porque acontece isto uma vez ou duas. Foi furto, não vi quem foi, mas um senhor português depois chamou-me porque atiraram a carteira ao chão. Como tinha o passo do metro, não levaram. Acho que foi o homem que me chamou que o fez. Pois, possível. Pronto, é isto. Imaginem, carteiristas existem em Lisboa desde sempre. E eram tugas. A questão é essa, man. Portanto, eu acho estes argumentos mesmo são só estúpidos. E não percebo o alarme. Ou em que é que o alarme traz benefícios? Em nada. Ou seja, estar basicamente a mandar vir com isto e a dizer que a culpa é dos imigrantes, que eu não sei o quê. Mano, isso não vai sequer resolver nada nesta discussão. Pá, não vai. Acho que até se começar a debater os temas com alguma seriedade, pá, nada é resolvido como deve de ser. Portanto, pá, é como eu digo. Acho isto um disparate pegado e ainda bem que há pessoas como a Joana que fazem isto. Os carteiristas são 99% romenos e búlgaros. Claro que são, Star. Aliás, tu tens dados estatísticos e tudo, mano. Foste falar com... Então, este gajo interrompe assim um vídeo à toa, não diz nada a ninguém. Um vídeo que estava a ser tão bom e ele entra aqui a meio. Pá, que estupidez, pá. A única coisa que eu posso dizer é que o gajo está doido. Mas mais doido que ele são os incríveis bónus que vocês recebem na Sol Verde. Com o promo code XI, obviamente. Portanto, tem 25 free spins, um bónus de até 100 euros e também 30 euros em apostas grátis na Sol Verde para maiores de 18 anos. E já sabem, sempre com cabecinha, sempre com responsabilidade. Tem o link aí em baixo nos comentários afixados. Força nisso, pá. Código XI. Temos uma notícia de 2016 do JN que diz: os carteiristas em Portugal têm diferentes origens e características, por isso não é possível traçar um perfil único em comum, tem apenas o facto de fazer o furto. Certo, oriundos de países do leste europeu, como a Roménia e a Bulgária, ou da antiga Jugoslávia, dividem-se em células e atuam do norte ao sul de Portugal. Os portugueses detectados pela polícia pertencem em vários casos a famílias que sempre se dedicaram ao carteirismo. Ou seja, claramente há vários. Percebem? Não é só búlgaros e gajos de leste. Estão a perceber? Claro que há em todas as nacionalidades. É uma estupidez.
Percebem? É uma estupidez. Mano, mas é que o que me irrita no meio disto é que o gajo que veio cá fazer rage bait não é, pá, supostamente auto-intitula-se polícia. Isso é que me deu o trigger, bro. Desculpa lá, mano. Pá, é ridículo. Mandares essa afirmação, ainda por cima sendo um agente de autoridade, é um absurdo. Desculpa. É mesmo um absurdo. Pá. Eu felizmente tenho muitos conhecidos na polícia, mesmo muitos conhecidos na polícia. Na polícia e nas Forças Armadas no geral. Tenho amigos que são comandos, tenho amigos que são polícias, tenho amigos que estão nas forças de intervenção, tenho amigos no GOI. Mano, tenho amigos, eu felizmente sempre fiz amigos com muita facilidade e tenho amigos em todo lado. Pá, sempre tive. E portanto conheço as realidades deles. E embora muitos me digam que claramente a criminalidade tem tendência a aumentar, e tem, isso é lógico que tem, isso qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que tem, pá, as coisas têm que ser discutidas de forma séria, meu. Não pode ser assim. É que isto não é de todo uma discussão séria, meu. Pá, desculpem. É ridículo e só alimenta estigmas desnecessários que em nada ajudam a resolver estes problemas. Porque reparem, eu não tenho problemas nenhums em dizer que claramente há problemas na comunidade indostânica, asiática, em todas, e na portuguesa também. O que me irrita nisto é que se passe pano aos portugueses também, meu. Porque há montes de portugueses a cometer crimes, sempre houve. Olha, às vezes que me tentaram assaltar, e eu, mais uma vez digo, sempre cresci e vivi a minha vida inteira numa zona com um bairro social. As vezes que me tentaram assaltar foram sempre caucasianos, porra. Portanto, pá, não me venham dizer que é só os africanos é que assaltam, só os chiganos é que assaltam, só os indostânicos é que assaltam. É ridículo isto, é uma conversa de merda, literalmente. É uma conversa de merda. Pessoas que não querem discutir os assuntos como deve ser. Pá, lamento. E se há problemas nessas comunidades, man, analisem-se as coisas de forma séria, não é tipo assim. Não é, estes gajos são todos assim. Isso não pode ser assim, bro. É uma estupidez e é racismo. É racismo. Pá, se não conseguem aceitar que são racistas, é pá, lamento. Isso já não é problema meu. Isso já não é problema meu. E quantos não tens? Quantos assassinatos por portugueses não tens, Rick? Desculpa lá. Nos últimos anos, quantos é que achaste que não tens? Tens montes de assassinatos por portugueses, nem que seja gajos que se passam, volta e meia, e mandam um tiro no vizinho. Quantos desses não tens? Isso até acredito que seja a maior causa de morte. Pronto, é isso. Tens muito mais portugueses do que o resto. Agora, claro que se o resto está a aumentar, tem que ser analisado. É lógico que sim. E eu não digo que não. Eu não sou tipo... Pá, eu não estou na extrema esquerda a negar que esses problemas existem. Claro que existem. Claro que existem. Agora, pá, têm que ser discutidos. Eu só estou a dizer e a defender que se deve discutir essas merdas de forma séria, mano. Só isso. E para mim, um gajo que chega aqui e começa-me a dizer 99% desses gajos são assim. Epá, mano, desculpa, não dá. É que não dá para discutir as coisas assim, meu. Pá, lamento imenso. E depois começa-me a insultar. Então, mas está onde, mano? Estamos onde? Estamos a brincar ou quê? Olha agora. Era o que faltava, puto. Eu agora estou aqui para ser insultado, ok? É ridículo. É só estúpido. E descabido mesmo. É só estúpido e descabido. Mas pronto, enfim. Depois eu é que sou maluco. Olha, gostava genuinamente. O problema é que não aparece na TV. Pronto, pá, e não aparece. Os canais de televisão saberão como é que disseminam a informação. Agora, eu também não acho que sejam os mídias que são responsáveis por resolver esse problema. Quem é responsável por resolver esse problema tem que ser o governo. Ponto. Isto é muito mais uma questão de classe social do que a ver com... Olha, eu também concordo com isso. Infelizmente, a questão da divisão de classes é uma cena que não se resolve tão facilmente assim. Pá, não se resolve. Sim, aparece talvez tipo durante o dia, assim, talvez na TV 24, na SIC Notícias, na CMTV, acredito que apareça. Mas em horário nobre não se fala muito sobre isso, é verdade. Como esses ingredientes são todos de classe baixa. Epá, sim. Mas por regra geral, grande parte das pessoas que... E isto aqui sim é uma coisa estatística. Regra geral, grande parte das pessoas que praticam crimes são sim, pelo menos crimes dessa gênese, de homicídios, furtos, etc. Grande parte deles são de classes sociais baixas, mas epá, já começou a abolir os bairros sociais. Aleluia, não é? Quer dizer, é que é genuinamente uma ideia de merda. Ou seja, tu tens problemas com classes sociais baixas e vais metê-las todas a viver no mesmo sítio. Mano, é estúpido. É estúpido.
Claro que se for um indostânico ou um árabe ou algo do género rico, claro que não vai assaltar ninguém. Não é? Esses vêm para cá investir. Pá, quanto muito podem... Sim, tipo, acho que cada vez mais à medida que os anos foram avançando, se percebe que a ideia dos bairros sociais é um disparate autêntico. E grande parte dela é responsável por isto que se vive hoje. Porque eu digo-vos, eu que vivi isso e que conheci muita gente do bairro, infelizmente tive muitos amigos meus que andaram comigo na escola que morreram à pala dessas merdas. Portanto, epá, digam o que disserem, pá, vocês podem não acreditar, podem duvidar da minha experiência de vida, seja o que for, pá, mas a realidade é que eu sei o que vivi, sei o que vi e sei o que conheço, ok? E portanto, sei como é que as coisas aconteceram. E pá, e a realidade é que vi muitos colegas meus, muita malta que até nem sequer estava ligada à criminalidade nem nada, mas que pá, puseram-se lá por influência de terceiros. Man, basta num bairro, basicamente 2 ou 3 fazerem merda e andarem todos juntos durante o dia, que é uma coisa normal, não é? As pessoas nos bairros normalmente pá, costumam estar à porta do bairro, costumam conviver entre si. E há influência, principalmente nas camadas mais jovens. Há muita influência nas camadas mais jovens. Epá, e garanto-vos que por muito mais que vocês tentem, não conseguem parar isso. Se a pessoa não tiver força de vontade, não consegue. Porque essas pessoas sentem-se bem marginalizadas. E não é para as desculpar, porque quem envereda pela criminalidade não tem desculpa. Pá, não tem desculpa. Está a fazer um erro, está a cometer um erro e tem que ser castigado por isso. Portanto, não é para desculpar as pessoas que entram pela criminalidade, ok? Mas a realidade é que há vários motivos pelos quais as pessoas entram nisso. E, portanto, há pessoas que se sentem muito marginalizadas, sentem-se, pá, excluídas, postas de parte pela sociedade, não conseguem furar, não conseguem melhorar a vida, e então recorrem àquilo que é mais fácil. Vão para o roubo, que é o mais normal. No esquadro da polícia ao lado, as coisas passam-se, mas é muito mais escondido. Sim, aqui também. E, pá, honestamente, aqui é igual. Não, pá, não acho que tenha. Ouçam, eu continuo a dizer que não acho que tenham desculpa, porque, pá, lá está. Como eu conheço exemplos muito negativos, conheço exemplos muito positivos. É pá, eu não sei se o Dru está aí agora, mas o Dru é um gajo que eu gosto sempre de enaltecer, porque o Dru também era um gajo do bairro que, man, tem uma vida de sucesso, puto. Portanto, é possível, caramba. Não é para vocês viverem num bairro social que vão ser criminosos, meu. De maneira nenhuma. É pá, se houver força de vontade e se a pessoa for bem intencionada, man, vinga na vida na mesma. É mais difícil, provavelmente, claro que sim. Tem mais dificuldade, claro que sim. Mas não é impossível, porra. Não é? Não é possível. Por isso é que ainda assim devem sofrer as consequências. Claro que devem, meu. Estamos a brincar. E sou engenheiro informático. Can confirm. Pronto, é isso, meu. Epá, a mim irrita-me solenemente ou receber aqui comentários como vimos o da há bocado, a generalizar imenso pessoas de certa etnia, porque eu acho que não é o caminho. Acho que isso só vai agravar as merdas. Porque, pá, se vocês querem resolver os problemas de certas comunidades, hostilizar essas comunidades, só vai dar merda. Só vai dar merda, não vai fazer nada de bom. Ok, Costa, bora. Quais opiniões contraditórias, por exemplo? Dá-me um exemplo concreto. Bora, vamos discutir. Mas de forma séria, não é? Quais é que são as opiniões contraditórias que eu tenho? Como é lógico, medidas de integração é claramente a melhor solução. Epá, nem sempre é fácil, não. Mas sim, claro que é. Claro que as medidas de integração nem é só, olha, nem passa só pelas medidas de integração, passa também pela sensibilização dos outros para esse problema. Passa muito por essa sensibilização. E há muitas vezes miúdos que não sabem como lidar porque nunca sequer foram habituados a isso. Sabem? Eu considero isso uma medida de integração. A sensibilização. Sim, não. Porque não é a integração. Ou seja, a sensibilização eu nem digo das pessoas que deviam ser integradas. Digo mais das pessoas, pá, dos miúdos, na generalidade. Percebem? Para esse tipo de problemas. Porque muitas das pessoas vivem um bocado a leste do paraíso. Epá, e são muito... Eu vi pela minha escola, man. O pessoal que era mais de classe média alta era muito, muito, muito... sei lá, como é que vos ia dizer? Julgador das pessoas que estavam com esses problemas. Pá, e depois lá está, isso depois também parte do caráter individual, que é sempre uma cena muito complicada. Da educação que os pais dão em casa, pá, depende. Porque imaginem uma criança que cresce
ou ouvir os pais dizer que tem que correr com os imigrantes, que tem que não sei o quê, que não sei o quê, pronto, mano, essa criança não vai ter empatia absolutamente nenhuma, mano. Vai crescer igual aos pais. Muito provavelmente. Claro, queriam construir um prédio de integração social para ex-presidiários perto de uma zona residencial de faculdade. Ao pé, e a faculdade foi para tribunal para votar isso. É fazer essas coisas. É pá, pois. Mano, é complicado. É complexo. Muito difícil, mano. Muito difícil. Mas eu também lá está. Eu acho que, por exemplo, fazer um prédio dedicado à integração social para ex-presidiários, mas não é. Não sei se é uma medida muito inteligente, porque mais uma vez estás a pôr pessoas que já tiveram passados conturbados todas no mesmo sítio. Pois eu estou à espera da opinião do Costa, estou à espera da resposta dele. É porque lá está, eu digo, as pessoas vêm aqui, mandam uma frase genérica e basam. Epá, e assim não dá, bro. Se não lhes dão educação a princípio. Pois está bem, mas como é que tu vais controlar isso, Campos?